paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Shalom, boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do programa Tarde com Deus. Que saudade de estarmos juntinhos, ministrando a palavra, de termos ali conosco o nosso apóstolo, a nossa apóstola. Vamos orar para que esse período cesse, passe, para que possamos voltar à normalidade, sempre intercedendo pela saúde dos nossos apóstolos. E que bom, estava com saudades, ansioso para ministrar essa palavra, um recado que Deus tem deixado para mim e sob a luz do Espírito Santo e sob o seu filtro é necessário aplicar e transmitir. Então, eu disse na chamada anterior que falaria de contrato de trabalho e salário no viés jurídico e no viés espiritual. É assim, irmãos, porque as coisas materiais decorrem das espirituais. Tudo que nós vemos com os nossos olhos, todas as coisas visíveis aos nossos olhos, antes eram invisíveis no mundo espiritual. Então, nada do que se foi feito nessa vida, nesse mundo, veio do nada para o nada. Não, tem uma origem, foi Deus o Criador, por intermédio de Jesus e da sua palavra, que fez todas as coisas. Nesse sentido, eu gostaria de ler o trecho da palavra que é a base para essa ministração, que é Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que o contrato de trabalho se insere aqui nessa ministração? Porque o texto está falando da palavra salário. E não é muito difícil de perceber que essa expressão salário está ligada a um contrato de trabalho. Ninguém nessa vida escapa de um contrato de trabalho. Em algum momento da vida, né? Vai ver um tempo você vai ser autônomo, vai ser empresário, mas em algum momento na vida, até para adquirir experiência, know-how, você se sujeitou a um contrato de trabalho. E é assim com a grande maioria da população. O contrato de trabalho. Então, ninguém escapa do aspecto do contrato e de sua paga, de sua contraprestação, do seu objetivo, que é o salário. E se a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, eu já posso pensar num contrato de trabalho no plano espiritual. Existe um empregador no plano espiritual que quer nos pagar salário por conta de um vínculo que se estabelece mediante um contrato de trabalho. Agora, antes da gente esmiuçar isso, vamos falar então no plano jurídico, apenas uma pincelada só para poder fazer um paralelo, um cotejo, alguma coisa aqui com esse texto de Romanos 6:23. Eu separei aqui algumas coisas e eu vou ler para vocês, para ficar de uma forma bem simples e didática. Mas veja você, o artigo 442 da CLT é o artigo que traz o conceito de contrato de trabalho. E ele diz assim: contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. A doutrina trabalhista considera esse conceito da CLT incompleto. Então ela traz algum comentário sobre esse artigo, complementando o conceito de contrato. E a gente encontra assim: a doutrina complementa, resulta da soma dos requisitos da relação de emprego, convenção expressa ou tácita pela qual uma pessoa física presta serviços a outra de forma subordinada e não eventual, mediante salário e sem correr os riscos do negócio, de forma continuada. Aqui está o conceito de contrato de trabalho. Aí vamos ao conceito de salário. Salário, ele deriva do latim salarium, né, que teve a sua origem na palavra salis, que significa sal. O sal era a moeda oferecida pelos romanos para pagar seus domésticos e soldados das legiões romanas.
Também vem do latim a expressão pecúnia, né, que hoje a gente entende como dinheiro, pecúnia. Os mais antigos, né, eu quando criança lembro do meu pai, primos mais velhos, né, falando, eu estou precisando de sal, né, bufunfa, pecúnia, sal se referindo a dinheiro, né? Então, essa expressão pecúnia, ela é cognato de pecus, né? Tem origem, é o mesmo radical de pecus, que significa boi. O boi, assim como o sal, o óleo e o metal, eram moedas de troca na antiguidade. E o conceito de salário que a gente encontra na doutrina está assim: é toda contraprestação ou vantagem em pecúnia ou em utilidade devida e paga diretamente pelo empregador ao empregado, em virtude do contrato de trabalho. E o artigo 457 da CLT traz o conceito de salário também, né, dentro do conceito de remuneração. E é interessante, só para a gente fechar essa parte jurídica, diz assim: compreende-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, o salário pela lei é pago diretamente pelo empregador, tem caráter contraprestativo pelo serviço que ele presta, né? Então, eu não posso receber salário pago por terceiro, é pago diretamente pelo empregador. Pois bem, contrato de trabalho é o acordo. Muitas vezes, irmãos, no mundo espiritual, a gente nega estar trabalhando para o empregador errado. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de reconhecer e admitir o quão errado está o nosso contrato de trabalho, o nosso empregador, porque todo contrato de trabalho tem um objeto. E entenda o objeto como aquilo que é a parte principal do contrato, aquilo que eu preciso cumprir, aquilo que eu preciso fazer, né? Qual é a essência desse contrato? Qual é o objeto desse contrato? O objeto do contrato de trabalho nada mais é do que prestar serviços, tá? E a maior obrigação, a principal obrigação do empregador é pagar salário e disponibilizar serviço, porque o direito é do trabalho e não do ócio. Eu não posso simplesmente pagar salário e deixar o empregado no ócio, né? E a principal obrigação do trabalhador é prestar serviços de forma jurídica, subordinada, conforme os ditames da lei. Então, Paulo está dizendo, o salário do pecado é a morte. Isso aqui aponta para o contrato de trabalho que se firma com Satanás. Me desculpe a sinceridade e a honestidade, mas é exatamente isso, porque não existe paga de salário se não houver um contrato de trabalho. Ninguém tem obrigação de pagar salário sem um vínculo jurídico de um contrato de trabalho. E esse contrato de trabalho, pelo que a lei está dizendo, é um acordo. Muitas vezes nós estamos trabalhando para Satanás, para o mundo, para o pecado, mediante um acordo que se fez, né? Que acordo é esse? É a sua própria vida consentindo com a prática do pecado, com o objeto, com o cumprimento desse contrato, com o fazer a coisa que não é determinada por Deus, fazer algo que não está ligado ao valor espiritual. Aí você fala bem assim, mas eu não firmei contrato nenhum com Satanás. Pois é, o problema é que o acordo ele pode ser expresso ou pode ser tácito. O que é tácito? É o consentido, é o tolerado. Muitas vezes você está com a vida desajustada, prestando serviço para esse empregador tirano, com todos os liames e vínculos amarrados a esse contrato de trabalho, que é prestar serviço de forma habitual, com percepção de salário, com pessoalidade, com onerosidade, com não eventualidade, com subordinação. Você se sujeita a uma voz maligna e não percebe porque
Muitas vezes isso vem de uma forma sutil e vai cumprir esse contrato de trabalho. Agora, o que você manifesta, por isso que Jesus fala, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. O que você tem manifestado através da sua vida denuncia muito bem para qual empregador você está trabalhando. E vai denunciar muito bem qual é a parcela salarial que você vai receber ao final desse contrato. Esse contrato de trabalho nada mais é do que a minha e a sua vida. Ao final, existe um salário a ser recebido. E nós muitas vezes não estamos nos atentando a isso. O salário do pecado é a morte. A morte. Existe uma contraprestação que você recebe, querendo ou não, por cumprir esse contrato de trabalho. Tá? Então, o objeto do contrato de trabalho com Satanás chama-se pecado. Você cumpre o contrato fazendo o quê? Pecando. E qual é o salário que você recebe ao final? Morte. Morte. Nós temos que parar para avaliar isso, irmãos. Parar para ajustarmos os nossos sentimentos, emoções, motivações. Por que eu estou querendo e fazendo determinada coisa? É pela liberdade em Cristo ou é porque eu estou servo do pecado? Paulo vai dizer, não tornei vos submeter de novo ao jugo do pecado. O jugo, né? Aquela canga que bota você do ladinho assim, aparelhado, certinho. Já viu canga de burro, de jumento, de boi? Né? É uma peça que você põe ali, tem uma barra ali de metal, pode ser de madeira, e ali na base dessa peça, dois jugos ali para poder amarrar, né, os dois animais ali para um andar do lado do outro. Né? Então, o jugo do pecado é andar lado a lado com ele, andar estruturado, aparelhado, andar em comunhão. Tem salário, é morte. Agora, a melhor parte é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, é nele que nós temos a vida eterna, é nele que nós temos condições de rescindir esse contrato de trabalho. E sabe como? Por justa causa. Porque a lei vai dizer que o abandono de emprego é requisito para justa causa. E tem dois requisitos, subjetivo e objetivo. O subjetivo é a intenção, o objetivo é o prazo pelo qual você para de prestar serviços continuadamente. Entende-se doutrinariamente que 30 dias. Se 30 dias você, ininterruptos, para de prestar serviço para o seu empregador, pode configurar abandono de emprego. Salvo se você conseguir demonstrar o outro requisito, que é o subjetivo, que não tinha o ânimo, né? A intenção de abandono, mas muito difícil, a regra é essa. Então, quando você para exatamente de prestar serviços para Satanás, ou seja, para de pecar, você está denunciando no mundo espiritual que o seu contrato vai ser rescindido por justa causa. Tá? Esse empregador, muitas vezes, ele quer te manter vinculado para o resto da vida, para ter condições de pagar esse salário aqui, morte. Mas a obra da cruz do Calvário, a redenção que Jesus proporcionou para nós um derramamento do seu sangue, chama-se vida eterna. Isso é um dom gratuito de Deus, ou seja, é aquilo que ele te acresce sem te onerar, é aquilo que ele te acresce sem te escravizar, porque Cristo é liberdade, Cristo é vida. Deus quer nos pagar um salário muito melhor, um valor espiritual muito maior, que vai nos acrescer saúde, segurança, estabilidade, equilíbrio, que vai nos dar sentido de viver, sentido de vida, sentido de pertencimento. Isso é dom gratuito, ou seja, Deus acresce isso voluntariamente na minha e na sua vida. Nós não podemos entrar nesse jogo, desse contrato de trabalho, porque existe um parâmetro, e o parâmetro é esse aqui, ó. A CLT espiritual está aqui, ó, é a palavra de Deus. Tá? Existe a CLT dos homens aqui, a jurídica, mas a palavra de Deus
é a CLT, ou seja, é o manual de conduta desse contrato de trabalho. É com base nisso aqui que nós vamos prestar serviço para esse empregador, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que tem um contrato de trabalho perfeito para mim e para você. É desse jeito, é desse modelo mesmo. É aqui, ó. E qual é a lei de Satanás, que quando ele te contrata, quais são as cláusulas desse contrato? É a palavra de Deus distorcida, é engano, é mentira, é confusão. É exatamente, lança-te daqui abaixo porque está escrito. Está escrito nada não vem tirar texto do contexto para poder me levar para outro lugar não. Então nós temos que ter a nossa santidade em dia, porque ela é filtro que nos faz discernir a voz do Espírito Santo. Se você tiver com esse filtro contaminado, você não consegue discernir qualquer baboseira que bate e você acha que é a voz de Deus falando, né? E muitas vezes não é. Daí a pouco o outro acha que ouviu Deus falar que é para tomar cachaça, que Deus autorizou ele a divorciar, que Deus autorizou ele a não sei o quê. Autorizou não, irmão. Autorizou não. Quanto mais você santifica a sua vida, quanto mais você se separa para Cristo, mais esse filtro vai ficando limpo e puro e mais discernimento da voz do Espírito Santo você tem. Então eu queria parar por aqui e deixar esse recado. Nós possamos entender que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, tudo aquilo que Ele quer nos acrescer, tudo aquilo que Ele nos dá por graça e de graça, é vida eterna, é 100 vezes mais. Então vamos confiar nesse empregador santo, puro, que quer nos abençoar e que quer encher as nossas vidas de toda sorte de bênçãos. Vamos confiar nesse Deus porque Ele é fiel. Que Deus te abençoe. Hey, 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 hey. Quem é o homem nesse barco? Quem é o vento e o mar lhe obedecem? Depois que fala é calmaria, mas eu tremo, eu morro de medo. Porque não pode ser outro esse homem no barco, ao meu lado é Deus. No que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação? Se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração, eu quero me assentar aos seus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer ali. Quem é todo santidade. Quem é diante dele eu sou flagrado. Quem é talvez melhor ter naufragado pra longe, bem longe, a não ser que me perdoe. Porque não pode ser outro